Muito boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer, Paulo Zukoski, o convite para vir aqui ao encontro da marcha, prefeitas, prefeitos de todo o Brasil, lideranças municipalistas do país todo, vereadores, vice-prefeitos, presidentes de Câmara, cumprimentar a prefeita de Placas, no Pará, a Raquel Brandão, saudando todas as mulheres aqui presentes, o Carlos Cruz, que preside a Associação Paulista de Municípios, saudando os presidentes de federação, de associações, os parlamentares federais, estaduais e municipais, saudando o deputado federal, ex-ministro Antônio Baçaí, dizer da alegria de estar aqui com vocês, trocar uma ideia, conversarmos um pouco sobre o futuro do nosso país. Eu vejo, Paulo Zukoski, eu fui vereador no século XX, século passado, né? Eu fui vereador em 1973. Depois, em 1977, fui prefeito da minha cidade natal, no interior, cidade de nome comprido, Pindamonhangaba, né? E o meu mandato era de 4 anos. Aí nós fomos tão bem na prefeitura que o povo pediu para continuar. Então foi prorrogado de 4 para 6 anos. Então, lembra, teve 2 mandatos de 6 anos. O nosso, que foi prorrogado de 4 para 6. E o outro mandato foi de 6. O nosso foi prorrogado de 4 para 6 para coincidir a eleição. Depois fizeram de 6 para descoincidir as eleições. Coisas do calendário eleitoral brasileiro. E quero dizer que vocês são guerreiros, vocês são verdadeiros heróis. Porque quando fui prefeito, era muito mais fácil. O Brasil crescia na década de 70, no começo da década de 70, 11% ao ano a economia. Então você tinha o chamado milagre brasileiro, um crescimento forte da economia. Nós tivemos nos últimos anos uma grande queda da economia, do PIB. E quando cai o Produto Interno Bruto, o PIB, 3%, a arrecadação cai 4%. Cai 5%, ela maximiza, cai o IPTU, cai o ISS, cai o IPVA, cai o ICMS, por imposto de renda, fundo de participação dos municípios. Eu digo isso porque a primeira tarefa do nosso país, e nós não temos 2 Brasis, nós temos um só, temos que nos unir e trabalhar unidos, é o Brasil voltar a crescer, porque à medida que o país cresça, primeiro as pessoas vão ter emprego. Nós não podemos conviver com 13 milhões de pessoas desempregadas e outro tanto no desalento. E o Brasil crescendo, você vai ter arrecadação também. Então, melhora a arrecadação dos municípios, dos estados e da União. A outra para ter crescimento, precisa ter investimento. Se não tiver investimento, não vai crescer. Então, nós precisamos trazer investimento, que é confiança. Confiança na economia, confiança na desburocratização, destravar a economia, simplificar. O Brasil dá mais valor à regra do que ao resultado. É impressionante como você tem, eu às vezes brinco, que tem a fila para reclamar é 1 quilômetro, para fiscalizar 2 quilômetros. Agora, para fazer, pouca gente. Nós precisamos valorizar quem faz. Precisamos valorizar quem faz, né? Quem está lá na ponta, trabalhando, suando a camisa, se expondo, se sacrificando para melhorar a vida da nossa população. Eu queria colocar para vocês a questão do Pacto Federativo.
fui prefeito da minha cidade natal. Hoje o município tem muito mais responsabilidade. Quando eu fui prefeito na década de 70, saúde não era municipalizada. Até o centro de saúde era do Estado. Era do Estado. Nós vamos ter aqui as perguntas, aí eu vou respondendo as perguntas, respeitando rigorosamente aqui o horário. Obrigado, pré-candidato, exatamente para nós poder cumprir. Então, agora teremos uma rodada aí de 5 perguntas de 4 minutos cada uma. O senhor pode acompanhar aqui pelo monitor, né? É lógico que com alguma tolerância, né? Mas nós temos outros pré-candidatos. Então, nós vamos formular, vai ser lida a pergunta, o senhor já acho que conhece todas, e o senhor então vai ter o tempo para respondê-las. O diálogo federativo é extremamente importante para a construção da governança de políticas públicas eficientes, capazes de atender às demandas cada vez maiores da população. Sendo assim, o senhor ou a senhora assume o compromisso de receber pessoalmente a Confederação Nacional de Municípios em reuniões trimestrais para pactuar uma agenda de trabalho entre o governo federal e os municípios? Sim, na realidade, governo moderno é aquele que ouve, interage. Quanto mais a gente interagir, ouvir, expor, buscar melhores soluções, menos nós vamos errar, mais nós vamos acertar. Aliás, em São Paulo, nós recebemos a Associação Paulista de Municípios periodicamente. A própria posse da Associação Paulista de Municípios foi no Palácio dos Bandeirantes. Nós vamos ter que enfrentar no começo do ano, e juntos, o Brasil é o coletivo dos seus municípios. Nós somos um país continental. Enquanto a América Espanhola se dividiu em N países, a América Portuguesa se manteve unida num país de dimensões continentais. Então, é fundamental fortalecer a federação e fortalecer governo local. Vamos nos reunir periodicamente, a cada 3 meses, e, no início, nós vamos ter que trabalhar um conjunto de reformas. Reforma política. Nós precisamos aproximar o representante do representado com voto distrital ou distrital misto, né? Fortalecer. Reforma tributária. A sonegação é brutal. Você tem um sistema tributário extremamente complexo, um cipoal de regras e de leis, que se nós simplificarmos, há um estudo do Bernard Api sobre a reforma tributária, que mostra que a gente pode ter um crescimento do PIB em 12 anos, 14 anos, e também do Luiz Carlos Rauli, deputado federal, de 1% do PIB com uma boa reforma tributária, diminuindo sonegação, melhorando a arrecadação e estimulando novas atividades. Eu defendo a reforma da Previdência. Não é para tirar direito de ninguém, mas é para a gente ter um regime já mais justo. Por que o trabalhador da iniciativa privada, agricultura, indústria, serviço, comércio, só pode aposentar a média, no máximo 5 mil, e a média é R$ 3.391, R$ 1.391. E, na realidade, o setor público chega a pagar R$ 40 mil por um benefício. Não é justo, não é correto, adequado. Tudo isso nós só vamos conseguir fazer se fizermos juntos. O Congresso é um eco da sociedade. Nós precisamos ter a sociedade juntos para poder trabalhar em benefício do nosso país. E o Brasil crescendo, descentralizar, fortalecer governo perto da nossa população. Em São Paulo, nós tivemos um professor chamado André Franco Montoro, foi governador de São Paulo. E o professor André Franco Montoro dizia: ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, você mora no município, né? O governo municipal
é o governo que enxerga o problema do povo, convive com ele, está junto aos fatos. Onde está o povo, tem que estar o governo para resolver as questões da nossa população. Obrigado, governador. Vamos passar de imediato para a segunda pergunta, então, vai ser lida também e o senhor vai poder respondê-la. A carga tributária brasileira, em 2017, fechou em 32,4% do PIB, mas apenas 21% do bolo arrecadado, ou seja, 6,8% do PIB, chega às cidades, o que é insuficiente para custear as políticas públicas municipais. Que ações concretas o seu governo pretende tomar para alterar esta distorção? Olha, primeiro fazer a economia crescer, porque à medida que a economia cresça e você tenha mais emprego, você vai ter melhor arrecadação no município, no estado e na União. Então, um conjunto de medidas, quer dizer, nós podemos dobrar a renda do brasileiro? Podemos. Em quanto tempo? O que nós temos que fazer ano a ano para dobrar a renda do brasileiro? Aí, como distribui os recursos? É o pacto federativo, delimitar competências e transferir dinheiro, seja pelo Fundo de Participação Municipal, seja por outras formas de transferência de recursos. Em São Paulo, nós fizemos mais de 2.000 convênios, transferimos mais de 6 bilhões de reais de transferências voluntárias. Mas nós devemos, mais do que transferência voluntária, ter um pacto federativo definido. Olha, o município, você vai ter tanto a mais de recursos e competência. E aqui eu deixo uma questão. A segurança pública, que é hoje um problema no Brasil inteiro, tem o governo mais importante fora. Nós vamos passar mais dinheiro para os municípios, mas vamos trazer os municípios para serem nossos parceiros na prevenção primária, dinheiro e competência, e de outro lado ser parceiro do governo federal ou estadual. Aquele bairro que está mais violento, aquela região que está com mais problema, você ter o recurso e poder investir, seja na prevenção primária, iluminação, esporte, guri, projeto guri, cultura, seja também na guarda municipal, aquelas que puderem ou quiserem ter, treinadas pelo Estado, pela Polícia Militar e junto, coordenada num policiamento preventivo em bairros. No mundo inteiro, polícia é ação no território, ela é ação no território. Nós temos que trazer o município, acompanhar roubo de carro, furto de carro, estupro, homicídio, latrocínio, seu parceiro, ter metas e passar o dinheiro. Olha, você atingiu essas metas, junto, União, Estado e município, vamos transferir mais recursos também. E, óbvio, que o grande problema hoje é saúde. Saúde e saúde. A população está ficando mais idosa. O Brasil, que era um país jovem, hoje é um país maduro, caminhando para ser um país idoso. Isso é ótimo. Nós estamos vivendo mais e vivendo melhor. Eu fui constituinte. Na Constituição, Paulo de Costa, nós estabelecemos a Seguridade Social. 3 coisas: previdência, assistência e saúde. Previdência tem que pagar, contributiva. Assistência social não tem que pagar, mas é só para aquele que a lei determina. Renda mensal vitalícia, o idoso, pessoa com deficiência. Saúde universal. É para todo mundo e é tudo de graça. Quem paga? O governo federal está saindo do financiamento da saúde. À medida que ele não corrige a tabela do SUS, ele está desfinanciando a saúde e está ficando nas costas do Estado e principalmente dos municípios. Então, governar é escolher. Nós vamos trabalhar, primeira coisa, na questão de saúde. Tem muita obra
sendo feita e tem mais de 20 mil leitos fechados por falta de custeio. O problema não é fazer obra, o problema é custeio. E também dá mais liberdade aos municípios para aplicar o dinheiro. É tudo muito em caixinha, muito regrado. Você dá mais liberdade para poder aplicar o recurso. Muito obrigado. Pediria então que seja pronunciada a terceira pergunta por nosso pré-candidato. Saúde e assistência social são direitos do cidadão. Como o financiamento dos dois sistemas deve ser tripartite, a atual oferta do serviço sofre com o congelamento de gastos da União em função da emenda do teto do gasto público. Em 2017, os municípios já comprometeram 24% dos seus orçamentos na manutenção das ações e dos serviços públicos em saúde. O orçamento do governo federal para essas duas áreas vem reduzindo ano a ano. No caso da assistência social, o orçamento reduziu em quase 20%. Como o seu governo pretende atuar nessas áreas de gestão de forma a evitar que todos os problemas recaiam sobre os municípios e seus gestores? Olha, voltamos à questão inicial, que é de recurso, e ela é importante. Governar é escolher. O que é o teto de gastos? O teto de gastos, ele diz o seguinte para o governo federal: você não pode gastar mais do que a inflação, você está limitado os seus gastos, mas gastos do quê? Gastos tudo menos serviço da dívida. Então é custeio e é investimento e pessoal. Então vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. O governo federal deu um aumento para uma das categorias do governo federal, aliás, deu aumento de salário para todos os funcionários, ativos, inativos, Banco Central, estatal, militares, civis, tudo, com 4 anos de antecedência, sem saber quanto ia ser a inflação. Então, uma categoria teve em 2016 12%, 12%. Em 2017, o ano passado, sobre os 12, 11,5%. Este ano, sobre 12, 11,5%, 11%. E o ano que vem, quem ganhar a eleição já deu, sem querer, 10% de aumento, para uma inflação de 2,7%. 12, 11,5%, 11, 10%. Mas que teto é esse? Esse teto vai acabar com o investimento, que é o mais importante, porque o teto é da despesa corrente. Investimento, custeio e pessoal. Se você dá um aumento de pessoal desse tamanho, não vai sobrar dinheiro para custeio, a saúde vai entrar em colapso e não vai ter dinheiro para investir. Não é possível. Então, esse negócio do teto não é razoável, quer dizer, não foi concebido corretamente e não foi cumprido adequadamente, porque não há, você não pode esmagar o investimento e o custeio. O que nós temos que fazer? O Brasil crescer e a gente controlar a questão dos gastos. O governo tem 146 empresas estatais. Não há necessidade disso. Vamos reduzir gasto naquilo que não é essencial. São Paulo, vocês devem lembrar na televisão, trem-bala. Era um trem, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, trem-bala. Não tem trem, não tem ferrovia, não tem nada, mas a empresa estatal está aí, a EPL, gasta mais de 1 bilhão, praticamente por ano. Nós vamos priorizar aquilo que interessa para a população: educação, saúde e segurança. Recurso na ponta, na mão dos municípios, e trazer investimento para a área de infraestrutura, é emprego na veia, portos, aeroportos, ferrovia, rodovias, saneamento básico. Você trazer investimento privado junto com investimento público para poder gerar emprego e renda e a gente poder crescer. E na educação, é educação básica, não é faculdade, é educação básica, que é ensino infantil, 0 a 5, fundamental e médio.
E o nosso grande desafio está na mão de vocês, que é ensino infantil, que hoje falta vaga, tanto na EMEI quanto na creche. Em São Paulo eu fiz um programa chamado Creche Escola, criança de 0 a 5 anos de idade. E vamos ter que rediscutir o Fundeb, porque ele termina em 2020. Então, o ano que vem vai ter que rediscutir o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb, e a participação de vocês vai ser essencial. Obrigado. Vamos na sequência para a quarta pergunta. Os municípios são responsáveis pela oferta da educação infantil, que passou a ter a pré-escola como obrigatória a partir de 2016 e tem como meta atender ao menos 50% da faixa etária de creches até 2024. Para atender essa imposição, são necessárias cerca de mais 500 mil matrículas na pré-escola e 2,2 milhões de matrículas na creche. O custo, especialmente da creche, é notadamente maior do que o valor por aluno recebido do Fundeb, e as matrículas só aumentam nessa faixa de ensino, enquanto as demais diminuem. Isto deve gerar um rombo nas contas municipais de mais 21 bilhões ao ano. E entendemos que apenas na construção de um novo Fundeb podemos equalizar essa conta. O seu governo pretende priorizar a educação básica, construindo um novo mecanismo de financiamento que atenda às crescentes demandas municipais? Olha, nós demos um passo, e um passo que eu vejo correto, quando o Fundef virou Fundeb, porque antes era um Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, era só Fundef, Ensino Fundamental, primeiro até o 9º ano. O Fundeb, ele está correto, ele ampliou, ele incluiu dentro do fundo o ensino também infantil. Então, a educação básica, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nós universalizamos no Brasil o ensino fundamental. Hoje tem vaga, não há hipótese de alguém não ter vaga para o ensino fundamental. Nós precisamos melhorar a qualidade da escola pública. Aliás, há um estudo que mostra que se a gente subir 50 pontos no PISA, o PISA é um indicador de educação básica. Se a gente subir 50 pontos no PISA, 1% no PIB. Cada 50 pontos no PISA, você cresce 1% no PIB, pelos ganhos de produtividade e de eficiência. O grande desafio que se avizinha é o ensino infantil, criança de 0 a 5 anos de idade. Por isso, em São Paulo, pedi até autorização para o Tribunal de Contas do Estado, o Estado só investia na criança a partir de 6 anos, ensino fundamental. Falamos, nós vamos investir no ensino infantil. Então, fizemos o programa Creche Escola, 301 creche escola já foram inauguradas e tem outro tanto em fase de construção. 0 a 3 a creche, 3 a 5 a EMEI. Claro que a creche é mais cara. Primeira tarefa é universalizar o 3 a 5, que é a EMEI, o ensino da EMEI, e também a creche, especialmente para as mamães que trabalham. E aí eu destacaria duas coisas relevantes. Primeiro, o desenvolvimento do cérebro da criança. É exatamente nessa faixa de 0 a 5, 6 anos. E a criança que fizer o ensino infantil, ela vai estar com 7 anos alfabetizada. Ela estará alfabetizada. É o melhor investimento que há na base. A outra é também social e de saúde pública. Uma vez eu recebi uma médica da Bahia, João Roberto, uma professora de oncologia pediátrica, câncer em criança, discutir protocolos para os hospitais. Aí perguntei a ela, qual a incidência? Aí ela explicou, olha, primeiro é leucemia, depois é linfoma, é muito neoplasias vinculadas à questão do sangue.
Aí ela falou para mim, mas a primeira causa de morte em criança não é câncer, é o tanque de lavar roupa. Eu não entendi bem, tanque de lavar roupa. Ela falou, doutor Geraldo, é acidente. A mãe distraiu 2 minutos, a criança tenta subir no tanque de lavar roupa e o tanque cai em cima da criança. A maior causa de morte em criança pequena é acidente. É o fogão, é a piscina, é o poço, é o tanque lavar roupa, é acidente. E não é todo mundo que pode pagar babá ou ter alguém da família para tomar conta. Então, o melhor investimento, e o governo federal tem que... Essa é a grande prioridade. Você atende a família, o pai, a mãe, e apoia as crianças. Há uma historieta árabe, diz que perguntaram a uma mãe qual dos filhos ela mais amava. E ela respondeu, o pequenino, até que cresça, o doente, até que sare, o ausente, até que volte, o pequenino até que cresça. Toda a prioridade é o ensino infantil. Muito obrigado. Agora vamos para a última pergunta, a quinta pergunta. Saneamento básico é um problema de saúde pública, sob responsabilidade dos municípios, no que diz respeito à cobertura de tratamento de esgoto, de coleta de lixo e de abastecimento de água. O custo para universalizar esses serviços ultrapassa os 300 bilhões, o que levaria mais de 100 anos no atual ritmo de investimentos. Ademais, encerrar os lixões é hoje uma das exigências em que os prefeitos mais estão sendo criminalizados. Qual a política do seu governo para apoiar os municípios no processo de encerrar os lixões no Brasil? Quais políticas públicas serão implementadas para a área de saneamento no seu governo? Olha, tem um fato importante, né, que foi a mudança demográfica. Nós estamos vivendo mais e vivendo melhor. Em 1940, no Brasil, a expectativa de vida média era 43 anos de idade. Hoje é 77. Quem passa dos 30 sai da vulnerabilidade juvenil, vai para mais de 80. O que aconteceu? Que passou de 40 para 77, quase 80 a expectativa de vida no Brasil. A primeira, água tratada. A segunda, vacina. Em 1918, a gripe espanhola matou 300 mil brasileiros. Inclusive o presidente da República, o presidente Rodrigues Alves, em 1918, morreu de gripe espanhola. E a terceira, antibiótico, penicilina, porque as pessoas morriam de infecção, tuberculose, tétano, tudo gripe. Então, água tratada, vacina e antibiótico. 3 coisas mudaram a vida no mundo, inclusive no Brasil. A primeira foi água tratada, porque as pessoas se contaminavam por via hídrica. Eu tenho uma proposta, Paulo Zikowski, específica. Nenhum órgão federativo deve tributar o outro, correto? O município não pode tributar o Estado não pode tributar, há um princípio de imunidade tributária. Só que o governo federal, ele tributa água e esgoto. É inacreditável, mas ele tributa água e esgoto. Ele tributa as empresas de saneamento e as prefeituras. Água e esgoto. COFINS, 7,5% praticamente, e PASEP. O que eu proponho? Se a gente disser, eu vou zerar isto, nós vamos estar ajudando empresas que têm acionista minoritário, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Todo esse dinheiro do Brasil inteiro, que é pago de PASEP e de COFINS, vai ser para o saneamento municipal. E aí a questão do lixão, nós temos 4 tarefas. Uma institucional, que é, se o município for menor, a quantidade de lixo não justifica, às vezes, é muito caro, ou você fazer um aterro sanitário, ou fazer um sistema que gere energia, veja que o lixo gera gás metano.
e você produz energia. Esse é o grande caminho. Então, Ministério das Cidades, você poder institucionalmente ajudar as prefeituras a melhor solução técnica. O melhor é fazer aterro sanitário ou o melhor é fazer uma usina de produção de energia para gerar energia através do gás metano. A outra é a organização de consórcio, que às vezes um município só fica muito caro, mas se juntar 4 ou 5 municípios, viabiliza. A terceira é que o setor privado pode e deve investir, se a gente tiver bom marco regulatório. Olha, eu tenho aqui uma quantidade de resíduos sólidos, vamos trazer também a iniciativa privada para poder participar. E o governo, todo o recurso do PASEP e o recurso do COFINS, o equivalente a esses valores, a gente colocar à disposição dos municípios a fundo perdido para ajudar no saneamento básico das cidades. Para o nosso cronograma, o senhor vai ter 5 minutos finais para livre exposição das suas conclusões finais. O Zikoski é rigoroso aqui, viu, no horário, mas tem que estar correto, tem que cumprir. Olha, só uma palavra de agradecimento, dizer da alegria de estar com vocês. É o governo mais importante. Diz que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países. O nosso, o século XXI, é o século das cidades. É o grande encontro, é nos municípios. Vai ser o grande player. Nós temos que potencializar cada município. Aliás, quanto menor, mais atenção a gente tem que fazer parceria e ajudar para que ele possa desenvolver. Agricultura, nós temos a agricultura mais competitiva do mundo, crescendo, tem tudo para crescer mais ainda, com boa infraestrutura, logística. Setor industrial, nós temos de sapato, avião, então precisamos agregar valor o máximo que a gente puder, descentralizar o desenvolvimento. Setor de serviços, aí educação, saúde, é fortemente empregadora. E a outra, dizer a vocês o seguinte, não tem mágica, dinheiro é curto nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Nos 3 níveis o dinheiro é curto, não vamos nos enganar aqui. Eu sou da roça, sou lá do interior, é olhar nos olhos e a solução é pelo trabalho. Não tem outra solução que não seja através do trabalho. Agora, o Brasil tem tudo para se recuperar e ter um longo período de forte crescimento. Se a gente analisar o copo meio cheio e meio vazio, o meio cheio é que aquele Brasil da década de 40, que era pobre, hoje é um país de renda média, melhorou. O Brasil é um país de renda média. A inflação que era 3.000%, hoje é menos de 3%. Só que nós estamos numa armadilha de estagnação, não cresce. Então vem a pergunta, é possível o Brasil crescer 4%, 5% durante um longo tempo e as pessoas poderem melhorar o seu poder aquisitivo, o sonho de adquirir alguma coisa, o sonho do seu filho? Como é que faz para o Brasil não ter voo de galinha? Ele tem um crescimento forte, sustentado, um conjunto de medidas, uma agenda de competitividade. O Brasil ficou um país caro. Um veículo custa 2,5 vezes do que custa nos Estados Unidos. O spread bancário, os juros do banco, 4 vezes do mundo. O minuto do celular, 7 vezes nos Estados Unidos, o custo do Brasil. O Brasil é um país caro e com isso perdeu competitividade. Você saiu do comércio internacional, não exporta nem importa, a não ser agricultura. Nós precisamos ter uma agenda de competitividade, ter metas, ano por ano. Quanto eu vou subir na educação básica, o PISA, todo ano, meta. Reduzir o déficit primário, o país vai quebrar, não é possível.
Você tem um déficit primário, o ano que vem vai ser o 6º ano consecutivo. Nós temos que, menos de 2 anos, zerar isso. Zerar, como já fizemos, pelo lado de cortar desperdício, melhorar a eficiência do gasto público, boa gestão. Abertura comercial, ela exige competitividade. Hoje, ficar rico no Brasil não é porque fez melhor ou mais barato. Fica rico porque é amigo do rei. É um país corporativo, dominado pelas corporações. Corporações do setor privado e corporações estatais também. Nós precisamos resgatar o conceito de interesse coletivo, interesse público. É uma mudança cultural, uma coisa cartorial. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou uma lei, segunda-feira, sem carne. Mas o que o governo tem que ver com isso? É uma coisa cartorial. O automóvel no mundo inteiro não precisa ter extintor, só metrô, trem e ônibus. No Brasil tem que ter extintor, é regra, regra, regra. Tirar dinheiro do povo. Nós precisamos fazer uma mudança cultural, desburocratizar, modernizar, fazer reformas, ganhar competitividade para poder crescer. E os municípios são o centro de toda essa mudança. Não tem Brasil forte sem os municípios fortes. Contem conosco, eu sou municipalista convicto. Se Deus quiser, nós vamos ter um presidente prefeito. Pontos aqui abordados, num respeito federativo.